chá de paz e fé, o branco em forma de axé. Meu pai Oxalá, seus filhos vêm guiar. Bom, meu nome é Romilza Medrado, eu sou sacerdotisa da Umbanda, que há 48 anos, por orientação de 3 pretos velhos, Romão, Simão e Damião, fundei uma instituição filantrópica chamada Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer. Essa instituição, obviamente, ela até hoje, né, ambas as instituições ocupam o mesmo espaço e até hoje o NASPEC, com certeza, é fruto da orientação, é fruto do sustento, digamos assim, né, espiritual da nossa religião, da religião que eu abracei, da espiritualidade que acredita que, enquanto estamos animando a matéria, a gente precisa ter o respeito e a dignificação de um corpo e de uma mente. E abraçamos o câncer, que é uma doença extremamente ainda hoje estigmatizada, e há quase 50 anos, então, era terrível. Eu tinha um tio médico e ele chegava em casa, eu adorava ele, mas eu falava assim, como é que eu abraço ele? Ele tem cheiro de éter. Os profissionais da área de saúde hoje nem encostam em éter porque nem existe mais, né? Mas antigamente os profissionais literalmente tinham cheiro de éter. Então, quando eu soube da notícia que eu ia ter que fundar uma instituição, ou seja, criar uma casa, não assim fundar uma instituição, mas criar uma casa, um espaço, onde eu acolhesse pessoas com câncer, carentes com câncer, eu só me lembrava do horror do éter. Mas eu disse, não, isso não veio por um acaso, e isso com certeza também já faz parte aí. Na verdade, talvez eu não tivesse horror do éter. O éter talvez me trouxesse o medo de alguma coisa que minha memória ancestral, minha memória lá, né? Porque tudo antes de chegar aqui no plano material, com certeza já está estruturado no plano espiritual. E certamente meu espírito já deveria ter consciência e condições de alcance desse trabalho que a gente estava sendo encaminhada para fazer. A minha trajetória é que há 35 anos atrás eu tive o primeiro de 7 cânceres e venho tratando desses cânceres. Foi muito difícil no início, mas por um lado, quando eu consegui me lembrar que eu cuidava de pessoas com câncer, e eu fazia uma brincadeira como faço até hoje com os pacientes, agora está na hora de vocês fazerem o dever de casa de vocês. Então eu pensei, pronto, e eu digo para as pessoas, eu digo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, eu preciso fazer meu dever de casa. Além do que eu contei com o que muita gente não conta e não tem disponível, família. Família e fé. 2 coisas fortíssimas na vida de qualquer pessoa. Então, quando apareceu o primeiro câncer, eu tinha todos os motivos da vida para lutar e para viver. E assim eu fui fazendo em cada um desses cânceres posteriores que vieram aparecendo. E estou aqui hoje contando essa história de cuidado de pessoas. E que sorte a minha, né? De ter ouvido a espiritualidade, ouvido sábios espíritos que me orientaram num caminho de uma dor que eu não compreendia, mas eu apostei na minha não compreensão, mas aceitei a escolha que foi feita a mim para cuidar de uma instituição que cuidasse de pessoas com câncer. E depois eu vim entender que eu fui a primeira beneficiada nessa história. Então, o NASPEC é uma história de amor, é o sangue que corre na minha veia, é a alegria de meus dias, é a razão de eu levantar todas as manhãs. Os propósitos religiosos ligados ao NASPEC são simples e naturais. Uma instituição que vem dando apoio religioso a uma instituição social, ela tem que compreender a diversidade religiosa. O propósito nosso é fazer com que nós tenhamos o nosso trabalho, mas que outras pessoas, outros religiosos, outras religiões tenham a mesma oportunidade no mesmo espaço no qual nós estamos instalados e fazemos esse trabalho. Porque o paciente não é um bandista, o paciente é um cidadão carente com câncer. Então, se ele chega e precisa de alcance de cuidados religiosos, e é o que todos precisam, então a gente vai sim promover, a gente tem promovido esse intercâmbio com bons amigos, bons irmãos, que fazem a mesma caminhada, só que de forma diferente, mas que vem a dar no mesmo caminho, que é o nosso Pai. O terreiro de Umbanda, Força e Luz e o NASPEC hoje o terreiro somos nós, o NASPEC somos nós, mas o NASPEC e o terreiro começou comigo, era eu, né? Era um terreiro ambulante.
eu trabalhava em Camaçari e todos os dias, eu tinha um sábado e domingo que eu trabalhava em Camaçari, na Lama Preta. Eu escolhi os bairros mais populosos, mais afastados, mais periféricos, onde eu compreendia que as pessoas não tinham acesso, né, à religiosidade, principalmente a Umbanda, e eu ia com meu carro levando o material todo que eu precisava, os elementos e tudo, e eu chegava do trabalho, toda sexta-feira eu ia para as associações de bairro. Então, o NASPEC foi um terreiro, o terreiro de Umbanda foi um terreiro sem teto e sem parede durante muitos anos, mas deu certo, dava certo, a comunidade nos acolhia. Primeiro muitos desconfiados, mas depois já tinha água, já tinha uma erva plantada, já acolhia, enfim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Mas um dia isso precisava parar. E aconteceu quando eu entendi que o NASPEC já tinha corpo, pernas, braços, já tinha pulmão, já respirava. Eu disse, agora eu posso me afastar. Deleguei responsabilidades a pessoas fiéis que me acompanhavam e fui me dedicar a essa efetivação, ou seja, a esse corpo físico do terreiro. Então, me chamo Patrícia. A vinda para o terreiro tem mais ou menos uns 8 anos. Eu cheguei aqui sem saber que era um terreiro de Umbanda. Vim por causa de uma pessoa da família que estava passando por um processo muito difícil e me convidou para que viesse aqui. Quando eu cheguei, eu me encantei, porque a gente bem sabe que quando a gente nasce no seio de uma família, a gente é direcionada para uma determinada religião que a família escolhe. E de repente aquilo na minha trajetória de vida foi sempre uma inquietude para ter umas explicações acerca do sentido de cada situação, de cada fundamento, de cada liturgia. E eu comecei, né, aqui a frequentar, me encantou, que foram os atabaques, toda a estrutura, não era aqui, era lá bem pequenininho, eram 10 pessoas no máximo que atendia. Aí eu comecei a frequentar, né? E quando eu comecei a frequentar, quando a gente chama como assistido, aí veio a curiosidade para saber de cada, a gente chama de assentamento, que significado. Eu disse, bem, se estão é porque tem um significado. Então aquilo começou, foi um desafio muito grande, porque a gente fica perdida, porque uma vez que eu nunca tive um contato com religiões de matriz africana, para mim foi a primeira. Fui convidada para fazer parte do grupo de estudo que nós temos aqui, todas as quartas-feiras, e isso me criou um ânimo para essa descoberta. E quando eu fui realmente entendendo os fundamentos da Umbanda, esse terreiro, nossa sacerdotisa e todos os que com ela compunham esse espaço, aí foi melhor ainda, porque para mim, eu acho que a caridade, a humildade, o amor é o que faz a gente viver, né? O NASPEC é uma instituição social que infelizmente não conta com apoio de nenhuma das 3 instâncias, nem municipal, nem estadual, nem federal. Um diz que é do outro e por aí vai, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive, de receber subvenção de grandes empresas que são multadas pelo fisco, né? Porque nós não temos ainda uma definição no Conselho Nacional de como eles vão nos enquadrar. Não é um propósito nosso, não é uma dificuldade nossa. Tudo que eles pedem a gente manda, só que nós estamos nesse embate desde 2009. Nós fazíamos parte do Conselho Nacional de Assistência Social e tínhamos esse direito de receber subvenção de qualquer empresa grande, né, de qualquer tipo de doação. E em 2009 eles resolveram tirar, não mais as pessoas, as entidades serem todas de assistência social. Cada uma iria de educação para o Ministério da Educação, Saúde, Ministério da Saúde. Só que eles não entendem a gente como uma instituição que presta serviço de assistência social e saúde para o paciente. Vocês terem ideia como as instâncias, os gestores e as instâncias governamentais, as leis existentes ainda criam dificuldade e nos colocaram nessa situação tão difícil. Então nós sobrevivemos de auxílios muitos, trabalhos muitos, pedimos doação sim, as doações são necessárias, mas a maior doação que a gente pede é o esforço de grupos de pessoas como o Terreiro de Umbanda Força e Luz, que é uma força de trabalho, uma força-tarefa. Eles chamam o NASPEC do irmão mais velho. Meu nome
nome é Robson, eu cheguei através de uma colega minha que é daqui do NASPEC, e aí ela me trouxe para cá. Eu sou voluntário do Centro de Umbanda Terreiro Fossilês. Você sabe? Mas a gente faz a auxiliação de qualquer forma, porque é o nosso irmão mais velho, né? É o NASPEC, e por conta de ser nosso irmão mais velho, nós vamos dar a contribuição necessária toda vez que ele precisar. Eu acho que todo mundo deveria fazer um trabalho voluntário, independente de religião ou não. Entendeu? Mas a Umbanda, ela sim, aqui, ela incentiva muito essa questão da voluntariedade de cada ser humano, né? Uma coisa que eu trabalho aqui não é só em questão do NASPEC, mas também religioso. Eu sempre achei que um dom, ele é uma dádiva. Dádiva é presente, e não se cobra por presentes. E aqui é o único lugar que não se cobra por absolutamente nada. Então, a identificação foi muito forte em relação à questão de que não precisa cobrar para fazer o bem, para ajudar o próximo. Nós nos mobilizamos muito para fazer muitos eventos para que a gente consiga trazer a sustentabilidade da instituição, fora que nós temos um telemarketing há mais de 25 anos, nós temos um artesanato de coisas artesanais para copa, cozinha, mesa e tal, e uma série de outras situações. Temos uma loja de artigo religioso, umbandista, obviamente, que funciona também aqui. Temos um brechó e bazar que funciona todos os dias, é aberto, e periodicamente a gente faz um grande bazar, assim como antiquários, quando a gente consegue peças raras. Temos profissionais que, como voluntários, vêm, catalogam, identificam valores e a gente faz, enfim, shows que a gente participa, artistas que fazem shows, mas acreditamos muito na força do trabalho das pessoas que compreendem a necessidade do NASPEC, porque a doação em si, se nós fôssemos esperar, não teríamos condições. Talvez o NASPEC hoje seja uma das poucas ou única instituição que quase mais de 96% do nosso quadro de trabalho é totalmente, absolutamente voluntário. Já tivemos problemas antes? Tivemos, mas depois de uma lei, em 98, a gente, como voluntariado, nós conseguimos ousar mais ainda, e temos voluntários aqui de 30 anos, 35, 18, 20 e tantos anos, porque sem esses voluntários o NASPEC não existiria. Porque o que nós arrecadamos de recursos materiais, financeiros, não daria para a gente cobrir, porque o NASPEC, ao longo de alguns anos, se transformou numa unidade de cuidados paliativos. E aí o paciente precisa de um nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiras, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, bioquímicos, e como a gente iria criar uma equipe multi-interdisciplinar dessa sem recursos para pagar. Então, o valor desses profissionais, desse voluntariado, ele acrescenta muito mais. Meu nome é Adirane, sou conhecida dentro do terreiro como Dira. Estou na iniciação como mãe pequena do terreiro. Já estou no terreiro há 15 anos, sou uma das filhas mais velhas do terreiro, né? E, assim, falar do nosso irmão mais velho, que é o NASPEC, é, assim, emocionante, porque, assim como minha caminhada dentro do terreiro é uma coisa de muita doação, de muito amor, de muita busca, como o NASPEC. Eu já acompanhei o NASPEC em muitos momentos bons e muitos momentos ruins. Eu já acompanho o NASPEC nas suas dores e nas suas alegrias. Então, assim, como a irmã Musa falou e como a gente falou, o NASPEC é o nosso irmão mais velho. É o nosso irmão mais velho que a gente abraça o tempo todo. Nós queremos abraçar ele com nossa oração, inclusive que o Terreiro Fossilês faz, exatamente para a gente não deixar o NASPEC em falta do que já falta, né? Porque é muito difícil. O dia a dia do NASPEC não é fácil. Quem convive, quem está aqui, é que sabe o que mãe Romilza, né, faz para deixar esse NASPEC em pé e andando sozinho praticamente, né? Se não for as doações, se não for, como ela falou, os bazar, as pessoas que fazem as solidariedades, as pessoas que andam junto com ela desde o início. Então, falar do NASPEC é isso aí. O NASPEC é o orgulho do Terreiro Fossilês. Hoje eu digo que eu vivo o NASPEC, né? Eu tenho 2 anos aqui, eu visto a camisa da instituição
E tanto que hoje eu sou formada em administração, estou fazendo pós-graduação em projetos sociais e políticas públicas, né, para poder ajudar, contribuir mais com essa área do terceiro setor e, consequentemente, aqui, porque a gente vê o quão sério é esse trabalho a partir do momento que a gente vivencia isso aqui. Não está aqui somente na administração, é descer, é lidar com pacientes, os voluntários de diversas áreas, e é isso aí. A importância é muito grande porque, assim, a nível estrutura desse projeto que é o NASPEC, né, que é a instituição, não existe nenhuma outra aqui que faça o que a gente faz, né, cuidados paliativos, acolher esses pacientes que são carentes, que não têm local onde ficar enquanto fazem o tratamento de câncer aqui em Salvador. Então, eles não vêm somente fazer o tratamento, eles ficam... a gente constrói uma relação de família com esses pacientes, que eles estão aqui, eles ficam com a gente durante 2, 3 meses. A gente vê esses pacientes todos os dias, é um vínculo que se cria com a equipe de enfermagem, com a gente que está aqui o tempo todo. Então, a importância de dizer que o trabalho parar aqui é impossível, porque senão deixaria muita gente na mão. São 416 municípios que a gente atende aqui no NASPEC. Hoje a gente tem um olhar mais solidário, eu tenho um olhar mais solidário em diversas situações, né? Eu não penso mais egocentricamente, não vejo só eu, vejo o outro. O que isso mudou muito a minha forma de ver as coisas, né? Então, tudo que eu penso hoje em dia, o que aquilo vai me impactar. Tem pessoas que têm problemas muito maiores que os meus. E isso a gente vê diariamente trabalhando aqui no NASPEC. A gente vê os pacientes com seus problemas, os acompanhantes, as famílias em si. Então eu vejo, meu problema é muito minúsculo comparado a um paciente que está fazendo esses tratamentos árduos, entendeu? Sobre o meu trabalho aqui, eu acho que é a minha vivência diária. Como eu disse, eu visto a camisa do NASPEC, eu estou aqui todos os dias, estou retornando de folgas esse período, já vejo como o que é que está precisando, o que está faltando. Então, a gente corre. Então, eu vivo caçando o que posso ajudar mais um pouco aqui no NASPEC. Aqui, eu sou totalmente do administrativo, né? Então, eu lido com os voluntários de enfermagem. O pessoal, primeiramente, passa por mim, porque vem preencher as fichas de voluntariado comigo, né? Então, lido também com os pacientes, porque eu vou ver o que é que está precisando lá embaixo. Então é impossível eu não ter um contato direto também com o paciente, apesar que é pouco comparado com o que é aqui no administrativo, com as doações que vai chegando, que eu vou pedindo para os doadores, entendeu? Meu nome é Sandra, eu tenho 60 anos e desses 60 anos, pelo menos uns 50 eu já corro para religiões. Já fui espírita, já fui candomblessista, já fui nada e me encontrei na Umbanda. Aqui no Terreiro Força e Luz, um lugar que, depois de experimentar várias outras casas de Umbanda, eu percebi claramente a energia, a seriedade e o axé que essa casa traz. Eu vim aqui porque eu já te conhecia há 5 anos, um amigo meu, um colega de trabalho, e ele já me falava dessa religião, dessa casa, e eu, sinceramente, ironizava. Achava engraçado, porque na época eu frequentava o candomblé. E aí eu acabei vindo na pandemia, pós-pandemia, né? Ainda a pandemia. E aí eu me encantei com a energia, que eu só conheci em poucos lugares que eu conheci na minha vida. Em Fátima, lá em Portugal, e aqui conheço o NASPEC, ajudo o NASPEC, tem um grupo meu que ajuda o NASPEC, e é algo assim fantástico ajudar as pessoas com câncer. Nos todos os municípios que ela tem. Nós somos um grupo de 6 a 7 pessoas que todos os meses contribuímos com um valor financeiro na compra de algum alimento, de alguma coisa que a mãe sinaliza. Quem pode mais, dá mais. Quem pode menos, dá menos. E aí a gente vai vivendo. Nós, como umbandistas, primeiro precisamos lutar para sermos reconhecidos como seres humanos, né? Ao longo da história isso foi negado a nós, ainda nos princípios. E a partir do momento que a gente se afirma como seres humanos, a gente também parte para a busca da confirmação destes direitos. Nós vivemos num país e a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, que é um país muito rico de normas, de leis, mas a gente busca efetivamente o cumprimento dessas normas. Aqui no terreiro, na pessoa da Mãe Romilza e de todos os ensinamentos que a gente promulga aqui, a gente busca esse enfrentamento, né, dessas barreiras sociais, para que faça valer todos os direitos relacionados
à humanidade, o direito da mulher, o direito do negro, o direito dos homossexuais, todos os direitos que a gente vê vilipendiados dentro da sociedade como um todo. Aqui é um lugar onde a gente se aquilomba, como a mãe gosta de dizer, e daqui a gente se fortalece para esse enfrentamento. Meu nome é Eduardo Gil, aqui eu sou conhecido como Gil, eu sou Ogã do terreiro de Umbanda Fosse Luiz. Ogã é o responsável pela Curimba, e a Curimba é quem traz os pontos cantados que são, durante as giras, trazidos como orações, e é importantíssimo para o funcionamento do nosso trabalho. Eu cheguei nesse terreiro bem no início, 2007, então eu estou desde o início. Eu já tinha um contato com a religião Umbanda antes, e desde então a gente tem desenvolvido ao longo desses 15 anos esse trabalho que vem crescendo em todos os sentidos. Em relação à pergunta sobre intolerância religiosa, esse terreiro sempre vestiu a camisa de lutar contra isso, em todos os sentidos, através de nossa mãe, Romilza, nossa sacerdotisa, onde nós sempre divulgamos, nós, através dos estudos, através das redes sociais, a gente está sempre lutando contra essa intolerância, que é uma coisa completamente descabida e inaceitável. Religião é uma coisa pessoal de cada um, e todas, sem nenhuma exceção, devem ser sempre respeitadas. Falando de terreiro e de Umbanda, nós não podemos deixar de citar as questões do racismo religioso. E foi a partir do racismo religioso, eu confesso para vocês, de nosso interesse de trazer, quilombismo aqui para dentro. O quilombismo é um espaço onde a gente abrange, onde a gente elastece toda a nossa parte humana, toda a nossa parte espiritual. Porque nada somos além de seres humanos, espíritos encarnados, animando matéria, cada um com sua história, e essas histórias não podem ser suprimidas. E quando o racismo existe, quando a devastação de seres por cor, por raça, por etnia, por questão sexual, elas são trazidas, a gente se recorda que um terreiro ele tem que ser um espaço de bandeira. A bandeira branca da paz, a bandeira branca do amor, a bandeira branca que reluz e reflete o arco-íris, as cores que podem traduzir e reluzir para todos e por todos. E nós não poderíamos deixar de fazer, na formação cidadã desses filhos de fé desse terreiro, a conscientização não só do direito a ter direito, a religiosidade, não só do direito a ter direito à escolha do que você fazer com sua vida e que caminho você vai dar, mas de fazer com que esses cidadãos também se recordem que lá fora, quem cala pode ser tão criminoso quanto quem pratica. Então nós precisamos ter voz, e são essas vozes que cada dia mais fazem eco diante do terreiro de Umbanda Fosse Luiz e todo o trabalho de quilombismo que nós fazemos questão de alimentar aqui dentro do terreiro. Eles passam muita luz pra gente, coisa maravilhosa, o trabalho deles é reconhecido, muda assim a realidade. Aqui eles não incomodam nada, ao contrário, aqui por sinal temos até festas beneficentes aí dentro, que até praticamente a população toda participa, entendeu? Cada festa que eles têm aí é em prol, de ajuda para eles e tudo, e como eles vivem de doações, é muito importante a comunidade participar. Maravilhoso. E eu gostaria de fazer um pedido muito grande para as pessoas que realmente quisessem reconhecer o trabalho deles, No caso, é um trabalho muito bonito para as pessoas que realmente não têm condições financeiras de estar no hospital de suporte grande. Isso nem aqui, eles têm aqui uma contribuição maravilhosa para as pessoas que realmente vêm fora do interior, eles recebem de braços abertos. Eu disse a uma pessoa um dia, antes de uma entrevista, e ela colocou na matéria que ela publicou, eu me considero a mulher aroeira. Porque a árvore aroeira é uma árvore frondosa, forte, cheia de galhos e de raízes profundas. E todos os dias, por mais que o sistema solo, geológico, o tempo abale, ela é uma planta que ela balança, ela cai folhas, mas ela se segura firme. E assim fui eu e continuo sendo com relação ao NASPEC e ao terreiro de Umbanda Fosse Luiz. São duas instituições de uma importância enorme, não só para mim, eu tenho essa consciência hoje. É um legado que eu deixei e vou deixar com certeza para sempre. Não pode morrer, não pode parar,
Daí minha preocupação tão grande com estudo, com conhecimento, busca de conhecimento, preparar pessoas para que elas estejam se sentindo confiantes e confortáveis de tocar o NASPEC, de tocar o terreiro, porque 2 obras como essas não podem morrer, né? Enquanto a humanidade existir, obras como essas precisam existir. E enquanto mulher aroeira, eu acredito que mesmo quando eu for, meu espírito vai continuar balançando galhos e folhas aqui dentro, e eu me sinto sinceramente honrada e grata pela oportunidade que eu recebi de poder fazer esse trabalho, independente das minhas questões físicas, pessoais, familiares, de todo um contexto que qualquer ser humano tem. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada e feliz, honrada, e mais ainda de ter pessoas importantíssimas ao meu redor, porque ninguém faz nada só. Até hoje eu cheguei aqui, que eu contei com pessoas que ousaram e foram tão loucas quanto eu tenho sido esse tempo todo. Nós, na religião de matriz africana, achamos e entendemos que a aroeira é uma erva que serve para todos, todas as vibrações e irradiações. Sejam pessoas aroeiras. Sirvam para todas as vibrações e irradiações. Tudo que chegar nas vidas de vocês, abracem com amor, com carinho, que um dia dá certo. Se não der certo no dia que você quer, vai dar certo no dia que tiver que ser. Ao começar a sua oração, ore por todos nós. Ao elevar seus pensamentos, eleve primeiro e unicamente ao Pai. Depois você nomeie o Exu, a Pombagira, o Orixá, quem vocês quiserem. Mas primeiro, não se esqueçam, muitas religiões estão esquecendo de Deus, do Criador, do Pai, de Zambi, de Olorum, do nome que Ele tem. Mas nós não. Nós jamais vamos esquecer. Axé. E a minha vida começou a melhorar. Temos mensagens crianças para eu chorar. Como fazer o lote pra caminhar? Tirar o ódio meu rancor do coração. Ser mais amigo e ajudar o seu irmão. Foi na Umbanda, foi na Umbanda. E a minha vida começou a melhorar. E a minha vida começou a melhorar. Fiquei sabendo que eu era legal. Criança, minha mãe e muito mais. A beleza de todo dia ela me falou. Por isso eu sigo a